Seja bem-vindo ao Ponto de Conhecimento, esse quadro aqui do canal, onde eu vou trazer livros que eu já li, livros que me ajudaram na prática, que eu tirei lições valiosas. Por exemplo, esse é o nosso primeiro episódio e eu escolhi esse livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um livro de finanças pessoais. Mas se você ainda não me conhece, está chegando aqui agora, meu nome é Kaique Pereira, eu sou criador desse canal Ponto de Partida. Se você está sentindo que o tempo está passando e os seus sonhos estão ficando cada vez mais distantes, realiza sua inscrição. Todo o nosso conteúdo é para te incentivar e te motivar para que você encontre o seu ponto de partida para realizar tudo que você sonha, tudo que você deseja. E nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro de finanças pessoais escrito por George Clason. É um livro que já tem mais de 2 milhões de cópias vendidas. Foi o primeiro livro que eu li na vida. Eu nunca fui muito fã de leitura, mas quando eu percebi que os meus sonhos estavam ficando cada vez mais distantes e eu precisava buscar conhecimento, eu comecei a ler. Porque livros é o conhecimento mais barato, é poderoso e barato, porque são conhecimentos direto da fonte e você consegue comprar aí por 30, 40, 50 reais. Se você vai fazer um curso, alguma coisa desse tipo, você precisa investir 1.000, 2.000 reais. Mas com os livros eu consegui fazer investimentos baratos e com conhecimentos ricos. Então foi esse primeiro ponto que me fez começar a ler. Eu precisava fazer uma transformação na minha vida. E aí, O Homem Mais Rico da Babilônia foi esse primeiro livro que eu li e me ajudou demais. E por isso que eu escolhi trazer ele nesse primeiro episódio. Futuramente eu vou trazer outros livros. A ideia é fazer com que esse quadro tenha pelo menos um episódio por semana, para que a gente busque conhecimento sempre. O meu intuito não é resumir o livro ou te ensinar nada da minha cabeça. O meu intuito é fazer com que você tenha interesse em ler, por exemplo, o livro de hoje. O meu intuito é que você tenha interesse em ler esse livro, para você buscar os conhecimentos direto dessa fonte. Então eu vou trazer pontos que eu aprendi dentro do livro, vou dar um resumo breve sobre o livro, como que acontece, qual que é a história relatada dentro do livro e os pontos que eu apliquei na minha vida, para que, quem sabe, não seja um ponto de partida para a sua vida também. Esse é um livro para você que é questionador e sonhador. Para você que já percebeu que na vida algumas pessoas conseguem construir riquezas, ganhar muito dinheiro, enquanto outras pessoas sempre ficam na mesma, lutando para sobreviver. E segundo esse livro, existem alguns segredos para a riqueza. Esse livro retrata histórias da Babilônia Antiga, que foi uma das cidades mais ricas de todo o mundo. O livro traz 3 personagens principais: Banzir, Kobe e Arcade. A história em si gira em torno desses 3 personagens principais. Ao longo da história envolve outras pessoas. Outro ponto também que me fez ler esse livro é que ele é muito simples. Ele acontece de forma contada, não é um livro que tem uma pessoa te ensinando alguma coisa de forma direta. Ele é no formato de parábolas. Então vai acontecendo algumas histórias e dentro dessas histórias você consegue tirar as lições. O livro ele traz 5 lições principais que são regras do ouro, como você pode construir uma riqueza e multiplicar essa riqueza. Mas antes de te falar quais são essas 5 regras, eu preciso te explicar como que é feito assim a história do livro. Como eu te expliquei, tem 3 personagens principais. Banzir é um construtor de carruagens, uma pessoa extremamente humilde, pobre. Kobe é um músico daquela época que também é uma pessoa pobre. E os dois eles estão no momento da vida que eles estão insatisfeitos, eles estão tristes e eles ficam se questionando por que algumas pessoas conseguem enriquecer e por que eles não. Porque eles trabalham demais e não conseguem sair do lugar. E esse daí é um dos pontos mais importantes que a gente já tem no começo do livro, que mostra que apesar do trabalho duro, de muito trabalhar, algumas pessoas não conseguem enriquecer. Então realmente deve existir algum segredo para a riqueza. Então Kobe, que é o amigo do Banzir, que é o construtor de carruagens, ele fala para eles procurarem Arcade. Arcade é o homem mais rico daquela cidade, é o homem mais rico da Babilônia. Então eles falam, vamos procurar Arcade para quem sabe ele possa nos ajudar, mostrar aí um caminho para a gente sair dessa situação. E aqui foi a primeira lição que eu tirei do livro.
Eles estavam passando por uma situação difícil, onde eles não estavam satisfeitos com a realidade que eles viviam, eles queriam mudar. E qual que foi a primeira atitude que eles tomaram? Buscar conhecimento. Kobe fala para Banzir que eles precisam ir até Arkad, uma pessoa que tem o conhecimento, para que possa tentar ajudar eles a sair daquela situação. E na nossa vida, em qualquer momento, qualquer situação difícil que a gente enfrente, a gente tem que fazer isso, buscar conhecimento. Quando eu comecei a ler esse livro, que eu fui buscar o conhecimento, eu tomei essa atitude. Eu saí ali da minha zona de conforto, eu não estava satisfeito com a minha situação financeira atual e eu busquei conhecimento. Da mesma forma que esses dois personagens do livro, Banzir e Kobe, fizeram. Eles foram atrás de conhecimento, mas não foi atrás de qualquer conhecimento, eles foram atrás de Arkad. Arkad não era qualquer riquinho daquela época, qualquer milionário. Arkad era amigo dos dois, amigo de infância. Eles vieram do mesmo lugar, eles cresceram juntos, passaram a infância juntos. Então, em algum momento da vida de Arkad, ele tomou escolhas que levaram ele a se tornar o homem mais rico da Babilônia, enquanto os dois amigos, eles ficaram ali numa vida normal, trabalhando e não conseguem sair do lugar. E essa daí foi a segunda lição que eu tirei desse livro, que o nosso futuro ele é determinado pelas escolhas que nós fazemos hoje. Da mesma forma que em algum momento da vida de Arkad ele tomou alguma escolha, tomou algum caminho que fez ele chegar à riqueza, Kobe e Banzir também tomaram algumas lições, alguns caminhos, algumas escolhas que fizeram ele até as profissões que eles tinham, porém trabalhar só para sobreviver. Então são as escolhas que a gente faz hoje no nosso dia a dia, na nossa vida, que vai resultar em um futuro, ou um futuro bom ou um futuro ruim. E é claro que Arkad recebeu os dois amigos bem. Foi um prazer para ele matar a saudade, rever, saber como que os amigos estavam, e ele ficou muito feliz em poder contribuir, poder transmitir o conhecimento que fez ele chegar no patamar que ele estava para os dois amigos ali que estavam necessitando ter uma transformação de vida. Dentro do livro, como eu falei, ele traz algumas parábolas, Arkad vai contar algumas histórias para contextualizar as lições que ele vai passar. Então, eu recomendo que você leia esse livro. Como eu falei, eu não vou resumir todas as histórias. O meu intuito é passar os conhecimentos que eu aprendi, já passei 2 lições que eu aprendi, que eu coloquei em prática na minha vida, e eu quero que você desperte esse desejo pela leitura, para que você busque conhecimento direto da fonte, direto dos livros. É uma informação barata que você vai ter riquíssimos conhecimentos. Mas continuando, Arkad passou algumas parábolas e ele ensinou 5 lições principais. E eu vou passar essas 5 lições para você, espero que alguma dessas lições possa te ajudar realmente na prática. A primeira lição que Arkad passou foi a seguinte: pague a si mesmo primeiro. O que ele quis dizer com essa lição? Pelo menos 10% de tudo que você ganhar, você tem que guardar para poder construir riqueza para o seu futuro, para você construir uma espécie de liberdade financeira aonde você não vai ficar refém do seu trabalho. Então, pelo menos 10% de tudo que você ganha, você deve guardar. A princípio, isso daí pode parecer pouco. Você fala, olha, mas eu ganho 1.500, vou guardar 150, vou ganhar 2.000, vou guardar 200, isso daí não vai transformar a minha vida. Mas o segredo está a longo prazo. Ele mostra dentro do livro que com o passar dos anos, essa riqueza ela vai se multiplicando. Pensa só, se você trabalha aí mais ou menos há 10 anos na sua vida e você tem um salário médio aí de R$2.000, pela sua mão já deve ter passado no mínimo uns R$240 mil. Imagina se você tem 10% desse valor guardado, uns R$24 mil. Eu tenho certeza que esse valor com certeza te ajudaria hoje, certo? Então essa é uma das lições que ele quer passar com pague a si mesmo primeiro. Guarde 10% de tudo que você ganha para você poder construir a sua liberdade financeira. A segunda lição que Arkad traz dentro do livro é mostrando que você precisa controlar o seu gasto. E imagina se há mais de 100 anos, quando esse livro foi publicado a primeira vez, já te trazia essas lições. Para nós, da realidade atual, vale muito mais. Por quê?
Cada vez mais o consumismo está aumentando, cada vez mais a nossa necessidade de comprar está aumentando. Então a gente compra pelo lado racional ou pelo lado emocional. O lado emocional é quando você compra algo que você não precisa e que daqui a pouco você vai se arrepender. E muito mais vezes está se repetindo esse hábito na gente. Se a gente não começar a se controlar, você pode ver na sua vida quantas vezes você já comprou alguma coisa que uma semana, 2 semanas você já falou, poxa, eu nem precisava ter comprado isso. Então, controlar os nossos gastos é a principal receita para que a gente consiga guardar aqueles 10%, que a princípio vai ser difícil, mas a longo prazo vai te trazer resultados grandiosos. Então, controlar os gastos, controlar o lado emocional para você fazer compras mais racionais, vai ser aí um passaporte para você conquistar a sua liberdade financeira. E dentro do livro ele mostra como que você pode construir essa liberdade financeira. E a terceira lição que Arkady passou para Kobe e Banzir e para outras pessoas que foram se juntando ali à sua volta é que eles precisavam fazer o dinheiro trabalhar para eles. Não é só aqueles 10% que vai garantir a você um futuro, uma liberdade financeira. Mas quando você guarda esses 10% e você começa a investir de forma segura e consciente, você começa a fazer o dinheiro trabalhar para você. Ou seja, o dinheiro vai buscar mais dinheiro, que você vai reinvestir, que vai buscar mais dinheiro. E ao longo dos anos isso daí vai multiplicando e vai trazer a sua liberdade financeira. Mas primeiro você tem que investir com segurança. É isso que ele deixa muito claro na próxima lição que eu vou te passar. A quarta lição ela fala muito sobre isso, sobre a segurança nos investimentos. Não é só sobre você cair em qualquer golpe, qualquer pirâmide, qualquer promessa de lucro fácil, porque você tem um risco de perder. E aí entra a quarta lição que ele passa. Proteja o seu tesouro. Essa é a quarta lição. Quando ele traz essa lição, ele mostra que antes de você investir, você precisa buscar conhecimento, buscar conselhos de pessoas que já investem, pessoas que sabem o caminho para você não cair em pirâmides, para você não cair em armadilhas e não perder esse tesouro que você está construindo. Esse dinheiro que você vem guardando, que você vai começar, espero, que você vai começar a guardar esses 10%, você vai começar a investir, você precisa buscar conhecimento antes de colocar esse dinheiro em qualquer lugar, porque esse dinheiro vai garantir a sua liberdade financeira. Então você não pode cair em conversa fiada, lucros fáceis. Hoje em dia, com a internet, é muito fácil você encontrar pirâmides financeiras, muitas pessoas prometendo juros altíssimos, fora da normalidade do mercado financeiro. Então buscar o conhecimento, buscar conselhos de pessoas que já investem é o melhor caminho para você investir com segurança. E a última lição, que para mim é uma das mais importantes, a lição de número 5, é que Arkady ensina que as pessoas precisam aumentar a capacidade de ganhar dinheiro. Essa capacidade de ganhar dinheiro é você saber controlar o que você ganha e você adquirir conhecimento para você poder ganhar mais. Você estudar, buscar meios de você receber uma promoção no seu trabalho, ou ir para um trabalho melhor, ou abrir o seu negócio. Você precisa aumentar a sua capacidade. Primeiro você se capacita e depois você aproveita as boas oportunidades para você ganhar mais. Não é só querer. Às vezes a gente fica, poxa, eu quero ganhar mais, mas não corremos atrás de uma capacitação. Não vamos nos educar, não vamos correr atrás ali de um estudo que vai fazer com que aquela capacitação traga resultados. Então você precisa se capacitar para você ganhar mais. Essa é uma das lições mais preciosas que Arkady coloca dentro do livro, porque, como eu já falei, muitas vezes a gente acaba deixando de lado, às vezes a gente só quer ganhar mais, mas não faz por onde. Primeiro temos que ter a ação para depois ter o resultado. E essas foram as 5 lições que Kobe e Banzir aprenderam com seu amigo Arkady, e graças a ele nós aprendemos essa lição também. Kobe e Arkady começaram a aplicar isso na vida deles e isso transformou a vida deles. Dentro do livro também ele mostra algumas técnicas para você pagar dívidas, então se você está endividado, eu recomendo muito esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Os dois aprenderam que riqueza não tem nada a ver com sorte ou com destino. Eles aprenderam que riqueza tem a ver com constância, conhecimento, disciplina, para que você controle a sua parte de mentalidade,
poupe os 10%, invista com segurança, controle os seus gastos. Então tem todo um passo a passo. Esses são os segredos para a riqueza passado por Arcade dentro desse livro. Eu recomendo muito que você leia, se você gostou, é claro, se fez sentido para você. É uma ótima leitura, uma leitura simples e fácil. Se você não está habituado a ler, você vai conseguir consumir esse livro de forma simples. Mas para mim, Kaique, a principal lição que eu peguei desse livro foi a seguinte: não importa quanto dinheiro você ganha, o que importa é quanto desse dinheiro fica com você. Então buscar conhecimento e seguir aí um passo a passo, seguir dicas valiosas é muito importante. Esse livro tem quase 100 anos e eu conheci esse livro há 5 anos atrás. Olha só o quanto que a gente poderia ter aprendido se tivéssemos esse tipo de informação nas escolas. O nosso ensino ele é muito defasado, tem muitas coisas práticas que a gente precisa ter na nossa vida que a gente não aprende na escola. Então a gente vai quebrando a cabeça, vai errando e por muitas vezes a gente vai se afundando na nossa vida financeira. E aí depois que a gente já está aí com a nossa vida andando, que a gente tem conhecimento. Então o objetivo desse quadro Ponto de Conhecimento é fazer isso, trazer o conhecimento que eu aprendi nesses livros, eu vou trazer outros, para que você desperte esse desejo de ler, de buscar conhecimento, ou seja esse livro, ou seja em outros. Mas enfim, em breve eu vou trazer outro livro que eu já li, então fique aí ligado, esse é o episódio de número 1, vou trazer muitos outros livros para poder te ajudar, para que você encontre o caminho dos seus sonhos. E para a gente finalizar, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos, porque o ponto de partida é aonde o seu futuro começa agora. Até breve!